Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos falar sobre o tema: Deus determinou que o ser humano só poderia viver até 120 anos? Esse é o nosso vídeo de hoje. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, é comum que tenhamos algumas dúvidas. E com certeza a sua dúvida de hoje é: será que 120 anos foi a idade que Deus estabeleceu para que o ser humano vivesse nos dias de hoje? Bom, a resposta é não. Vejamos o que diz em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Bom, ao lermos essa passagem, damos a entender que Deus determinou que o ser humano só viveria 120 anos, não é mesmo? Mas, na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Quando Deus disse que o tempo que ele estabeleceu para o ser humano de 120 anos, na verdade ele estava se referindo ao tempo em que ele deixou para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados durante o tempo em que Noé pregou para eles. Isso porque, na época de Noé, o mundo estava corrompido de tal maneira que Deus disse a Noé que ele enviaria um dilúvio sobre todos. Deus poupou somente Noé e sua família. Mas mesmo assim, todos tiveram a oportunidade de se salvarem, porque durante mais de 100 anos, Noé anunciou o dilúvio para todos naquela época. E ninguém acreditou em Noé, pois Noé agiu pela fé, confiando em Deus, pois nunca havia chovido naquela época. Muitos com certeza achavam que Noé estava louco e não acreditou na palavra que Deus falou através de Noé. E eles não se arrependeram dos seus pecados e pereceram nas águas do dilúvio, a partir do momento em que o próprio Deus fechou a porta da arca e fez com que chovesse tanto ao ponto do planeta inteiro ser inundado. E com isso aprendemos que mesmo que somos falhos e pecadores, Deus sempre nos dá um tempo, uma oportunidade para nos arrependermos de nossos pecados, assim como Ele deu um tempo para aquelas pessoas na época do dilúvio, para que elas também se arrependessem dos seus pecados. Então, podemos dizer com toda certeza que o tempo determinado por Deus, ou seja, 120 anos, foi o tempo que Deus deixou para que aquelas pessoas daquela época se arrependessem, e não que o tempo para que o ser humano viva seja de 120 anos. E como uma prova disso, veja essas passagens que falam sobre pessoas que viveram mais de 120 anos após o dilúvio. Noé viveu 950 anos. A referência está em Gênesis capítulo 9, versículo 28. Sem viveu 500 anos. Gênesis 11, 11. Arfaxade, 403 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 13. Selá, 403 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 15. Eber, 430 anos. Gênesis 11, 17. Peleg, 209 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 19. Terá, 205 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 32. Reu, 207 anos. Gênesis capítulo 11, versículo 21. Abraão viveu 175 anos. Gênesis capítulo 25, versículo 7. Então, como podemos ver, 120 anos não é o tempo que Deus determinou para que o ser humano vivesse até os dias de hoje. Senão, essas passagens que eu acabei de citar não faria sentido. 120 anos é um período de tempo que Deus deu para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados. E não que é o tempo que nós devemos viver nos dias de hoje. Pois, como nós acabamos de ver, muitas pessoas após o dilúvio viveram mais de 120 anos. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e eu peço a ajuda de vocês, pessoal, pois estou com o objetivo de chegar aos 1000 inscritos. Então, eu peço a sua colaboração para que nós possamos chegar à meta de 1000 inscritos, tá ok? Basta então você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, que é esse sininho que está ao lado do seu vídeo, e também não se esqueçam de deixar o seu like. Deus abençoe a todos e até a próxima.